Então nós estamos em uma exposição na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e hoje nós chegamos na sexta mensagem, aqui no capítulo 4. E iremos até o final. Capítulo 4, verso 1. Amém? Vamos ler? E hoje eu quero pedir perdão porque talvez os irmãos perceberam que a gripe pegou forte, então de vez em quando, Vamos lá. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente os estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês, trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham a precisar de nada. Vamos orar? Para que o Senhor produza bons frutos em nós através da sua verdade. Senhor, pedimos teu auxílio, que teu Espírito faça do nosso coração uma boa terra, Senhor, para que nós possamos aproveitar o máximo de tudo que nós ouviremos do Senhor hoje. Somos necessitados da tua verdade, necessitados da tua palavra, porque ela nos alimenta, ela nos orienta, ela nos transforma, ela nos confronta, mas também nos conforta. Obrigado, Pai. Que o teu Espírito use essas verdades que ouviremos para que nós sejamos hoje, ao sairmos daqui um pouquinho mais parecidos com Cristo Jesus, nessa busca de uma vida santa, de uma vida que agrada inteiramente ao Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, então, nós chegamos no capítulo 4 agora, de 1 Tessalonicenses. Nós estamos começando o final dessa carta. Estamos indo agora para... O que nós temos aqui é o início do fim, né? A gente pode dizer, o início do fim. Capítulo 4, agora Paulo começa a se aproximar do seu argumento mais forte, ou para onde ele está conduzindo toda essa carta, que nós vamos ver a partir de domingo que vem, que é sobre a volta de Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus, né? E ele então inicia o capítulo 4 aqui no versículo 1, onde ele coloca assim: finalmente, irmãos, ou seja, finalmente, irmãos, agora, diante de tudo aquilo que eu vinha dizendo para vocês, prestem atenção, agora eu vou concluir, né? Finalmente, irmãos, agora tudo aquilo que eu vinha dizendo para vocês, eu quero que faça sentido nessa seguinte direção que nós vamos ver agora aqui do apóstolo Paulo. Então, e essa aqui, como nós estamos vendo no decorrer dessa jornada aqui em Tessalonicenses, é uma estrutura muito comum do apóstolo Paulo, porque o que ele faz? Primeiramente, a gente viu que
é como se Paulo, ele lançasse as bases doutrinárias, ele lança ensinamentos para essa igreja, para que essa igreja, ela tenha uma base sólida, uma base saudável, para que diante de uma base sólida, uma base saudável, então essa igreja também tenha uma prática correta. Né? Porque nós só podemos ter uma prática cristã, uma prática de fé, uma prática de vida cristã correta, se nós corretamente aplicamos e interpretamos as Escrituras para o nosso dia a dia. Então Paulo lançou um monte de orientações, bastante práticas, que agora ele vai dar sentido a partir aqui do verso do capítulo 4, onde ele vai começar a nos mostrar como viver uma vida santa. Porque a gente viu que uma grande característica dessa carta, e 2/3 dessa carta, do capítulo 1 ao capítulo 3, é uma grande oração de Paulo, como ele faz em todas as suas cartas. O tempo todo ele está orando pela igreja que ele escreve. E Paulo vinha orando para que a igreja de Tessalônica se tornasse cada vez mais uma igreja irrepreensível no seu modo de viver a fé cristã. Então, diante disso, agora ele vai mostrar como que nós vivemos uma vida que agrada a Deus, como que a igreja deve viver uma vida de santidade. E é importante a gente abrir um parêntese aqui, bem rapidinho. Por quê? Porque nós, como comunidade, nós temos um pensamento, teologicamente falando, reformado acerca das Escrituras. E nós, com uma mentalidade reformada, nós cremos que nós somos justificados unicamente pela fé em Cristo Jesus, né? Essa é a base da fé protestante, é a base da fé reformada. A reforma está sobre esse pilar, a justificação é somente pela fé. Mas o que acontece? Muitas vezes, meus irmãos, na nossa ânsia de defender a justificação somente pela fé, sem obras alguma, ou seja, não tem nada o que a gente possa fazer para conquistar a salvação, né? Não tem nada que a gente possa fazer para receber o favor divino, a graça divina, a fé de Deus, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Não é isso que a gente sempre gosta de repetir lá em Efésios 2:8, né? A salvação é pela graça mediante a fé. Mas então a gente sempre tende a olhar para isso como se nós não tivéssemos como fazer mais nada durante a nossa caminhada cristã para que a gente possa agradar mais a Deus. É como se nós vivêssemos sempre tenso, né? Porque, a gente é justificado por Cristo, mas a nossa vida nunca vai ser o suficiente para agradar a Deus. A gente, às vezes, cai nesse tipo de pensamento. Isso não é verdade. Porque o que nós temos diante de nós aqui é justamente Paulo nos ensinando um caminho contrário, né? É nos ensinando a trilharmos um caminho onde nós, na nossa caminhada de fé, possamos, na busca de uma vida santa, agradarmos cada vez mais a Deus. E nós vamos ver como que isso se dá. E por que Paulo pode dizer isso com confiança? Porque Paulo não está falando para incrédulos. Ou Paulo não está falando para ímpio. Paulo não está falando para descrente. O incrédulo, de fato, não pode fazer nada para agradar a Deus. Nada. Né? O incrédulo, ele pode matar a fome de todas as pessoas do mundo, ele pode fazer as melhores obras que você possa imaginar aí, mas essas obras, se não são acompanhadas pela fé em Cristo Jesus, a única coisa que as acompanham é o estado de pecado da pessoa, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o incrédulo, ele não pode agradar a Deus de forma alguma. Então, Paulo escreve esse trecho aqui com muita confiança, porque Paulo não está escrevendo para ímpio.
Não está escrevendo para descrente. Paulo aqui está escrevendo para uma igreja, para pessoas crentes, para salvos em Cristo Jesus. Para uma igreja que, como a gente já viu, já exerce muito bem as virtudes da fé, da esperança, do amor. É uma igreja que experimenta a salvação, que persevera em meio à tribulação, em meio a uma dura perseguição. É uma igreja que guarda a palavra de Cristo Jesus, né? É uma igreja que experimenta de Deus, que experimenta do Espírito, e é essa igreja. E nós somos de fato essa igreja, salvos em Cristo Jesus, para podermos viver uma vida que agrada a Deus, para podermos viver uma vida santa, através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. E porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, então, nós podemos também buscar a disciplina de uma vida que agrada a Deus. Então, nós vamos olhar aqui para um caminho bem traçado pelo apóstolo Paulo, para que nós possamos viver uma vida em santidade. Se você realmente é salvo em Cristo Jesus, então o Espírito Santo tem de fato te capacitado a viver isso. O Espírito Santo já tem atuado em você para que você viva uma vida santa. Então, existe uma dinâmica. Se você é salvo em Cristo Jesus, nesse exato momento existe uma dinâmica interna no seu coração, existe uma dinâmica interna na sua mente, onde o Espírito Santo, renovando a sua mente, transformando o seu coração, atuando em você, para que você possa buscar essa vida santa e traçar caminhos que agradem inteiramente a Deus e se esforçar nessa batalha diária, que desde que nós acordamos, nós travamos uma batalha contra a nossa natureza caída e contra a vontade de Deus. Uma batalha contra os desejos pecaminosos do nosso coração e contra a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, se agora Paulo vai apresentar para a gente um padrão, nós vamos ver aqui que não é qualquer padrão de santidade que a gente tem, mas é um padrão altíssimo de santidade, é porque ele está dizendo assim: olha, vocês são capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Então, porque vocês são capacitados pelo Espírito Santo de Deus, vocês podem buscar essa vida santa. Então, meus irmãos, é importante a gente ter isso em mente. As coisas que Paulo nos apresenta aqui, as coisas que muitas vezes nós encontramos nas Escrituras e você diz: não, isso não é possível, para mim não. Não, isso foi só para esses homens, isso foi só para essas mulheres. Mas sabe o que é espetacular nas Escrituras? É que todos esses homens e essas mulheres, antes de apresentarem vidas que glorificavam a Deus de fato, Deus os revelou para a gente como grandes pecadores. Que se não fosse o Senhor vindo em resgate, com graça e misericórdia, e transformando a vida desses homens e dessas mulheres, jamais eles conseguiriam viver uma vida que agrade e uma vida para a glória de Deus. Então, meus irmãos, os parâmetros altíssimos que nós temos aqui, posto por Paulo essa noite, não são inalcançáveis, não são inacessíveis para a gente. Muito pelo contrário. Essas coisas, elas são escritas para que a gente viva nelas. Então, o primeiro ponto é que a primeira maneira de vivermos uma vida santa é desejando genuinamente agradar a Deus. Desejando genuinamente agradar a Deus. O verso 1, Paulo diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Ou seja, só existe terreno para a gente desenvolver uma vida santa, para a gente desenvolver uma vida que agrada a Deus, se nós temos o desejo de agradar a Deus. E talvez você pense assim: mas isso é óbvio, não é? Eu sou cristão, eu sou crente, eu faço parte de uma igreja. Isso é óbvio, eu quero viver todos os dias para agradar a Deus. Mas, meus irmãos, tem uma realidade da qual nós não podemos negar. Que há uma tendência em nós que luta contra as nossas próprias intenções de querer agradar a Deus. De fazermos tudo com o propósito de nos agradar.
Então, nós tendemos a viver continuamente, e todos os dias eu busco isso, todos nós aqui buscamos isso. Ou tem alguém aqui que não vive em busca de realização pessoal? Sim, a gente vive em busca de realização pessoal. A nossa satisfação, nós vivemos em busca da nossa satisfação, em busca da nossa realização pessoal, em busca dos nossos sonhos, dos nossos desejos. E isso não necessariamente nessa nossa busca pode estar o nosso intento de querer agradar a Deus, né? E talvez você pense, quando eu peco, por exemplo, é claro, quando eu peco eu estou buscando o meu prazer. Quando eu peco, eu não estou querendo agradar a Deus, mas a mim mesmo. Mas a gente precisa entender que não é somente quando a gente peca. Até mesmo quando a gente faz coisas boas, a gente faz para querer nos agradar. Talvez você já tenha visto algum tipo de reportagem de pessoas que saem pela madrugada levando sopa para moradores de rua. Talvez você já levou, talvez você já conversou com alguém que ajudou alguém. E aí você pergunta para a pessoa por que ela faz isso. O que ela vai dizer? Porque eu me sinto bem. Não é? Porque eu me sinto bem. Por exemplo, quando a gente fala hoje sobre avivamento, existem muitas pessoas que buscam o avivamento pelo pensamento correto. Por um amor à palavra, por uma vida de arrependimento, por uma vida de transformação, por uma aproximação maior de Deus, por uma vida maior a partir do Espírito Santo. Mas grande parte que fala sobre avivamento, buscam o avivamento porque, na verdade, buscam sempre uma manifestação extraordinária que dê significado à vida dessas pessoas. Ou seja, sempre querem algo espetacular, o ordinário não basta, o comum não basta. E eu não estou dizendo que as coisas extraordinárias não fazem parte da vida e que não são boas, não. Mas é a grande minoria da parte cristã. O cristão, ele vive do ordinário, ele vive do comum, é da batalha do dia a dia, é do desenvolvimento na fé, né? Não como se nós estivéssemos sempre dentro de uma atmosfera de um retiro, né? Não, a vida do cristão não se resume em retiros. A vida do cristão se resume de culto de domingo a domingo, de uma vida comum de segunda a segunda, vivendo coisas comuns, dias comuns, a sua família comum, no seu trabalho comum, com suas coisas comuns, e nessas coisas comuns vivendo para agradar a Deus. Mas o extraordinário é uma pouquíssima parte da nossa vida. Então veja, nós podemos buscar coisas boas, como por exemplo o avivamento, mas às vezes com a intenção errada, para que isso dê sentido à nossa vida, quando o próprio Senhor precisa dar. Por isso Paulo insiste aqui, vocês precisam progredir no desejo de agradar a Deus. Vocês precisam, para viver uma vida santa, querer agradar a Deus. Então olha só, Paulo está dizendo para a gente que só há santidade verdadeira quando existe genuinamente o desejo verdadeiro de agradar a Deus com toda a sua vida. Então isso diz também para nós que nós não temos um tipo de realização pessoal na nossa existência como um fim último da nossa vida. Não. As coisas que nós fazemos, as coisas que nós realizamos, as coisas que nós alcançamos nessa vida, elas podem ser boas e tem muita coisa boa, mas a gente não pode olhar para essas realizações como sendo o fim último, né? Como se a nossa existência ganhasse sentido somente com a realização dessas coisas, nelas mesmas. Não. Só há um fim último na existência humana: glorificar a Deus e ter prazer nele para todo sempre. Esse é o fim último da existência da humanidade. Glorificar a Deus e se alegrar, ter prazer em Deus para todo sempre. Então, agradá-lo, meus irmãos, é o desejo do coração santo.
Então, se nós estamos caminhando em santidade, automaticamente, se nós caminhamos em santidade, nós vamos querer o quê? Agradar ao Senhor. E agradar ao Senhor, então, é esse combustível que move as nossas intenções, as nossas práticas, as nossas decisões e os nossos pensamentos. E Paulo, ele continua, ele diz assim: efetivamente, vocês estão vivendo assim. Mas é engraçado como que nesse trecho a gente vai ver várias vezes Paulo falando, então continuem nessa busca. Progridam nessa busca de uma vida santa. Vocês já vivem isso. É engraçado que Paulo fala, né? Vocês já vivem isso, mas continuem buscando uma vida de santidade cada vez mais. Então é como se Paulo estivesse perguntando, olha, vocês estão vivendo uma vida que agrada a Deus? Ótimo. Então queiram ainda mais isso, é preciso desejar agradá-lo ainda mais, é preciso crescer ainda mais, porque é fato algo. Deus começou uma boa obra em nós um dia. Ele começou essa boa obra. E o desejo de Deus é expandir essa boa obra cada vez mais. Não é? Então, aqui desse lado da eternidade, nós vamos lutar contra o desejo de agradar a Deus, lutar contra o desejo de agradar a nós mesmos, mas nós precisamos crescer, precisamos lutar para que o desejo de agradar a Deus seja cada vez maior, seja cada vez superior ao desejo de agradar a nós mesmos. E talvez você diga, eu tenho vivido uma vida que agrade a Deus, né? Eu tenho buscado viver uma vida que agrade a Deus cada vez mais. Mas que engraçado, porque olha o que Paulo está dizendo para a gente através do texto, não é o suficiente. Não é o suficiente. O que é importante é vocês progredirem. O que é importante é vocês continuarem nessa busca. Porque, meus irmãos, qual é o padrão de agradar a Deus? Qual é o padrão desse nosso desejo de agradá-lo? Às vezes você olha para um irmão, para uma irmã que são piedosos, e glória a Deus, né? Às vezes você tem como um foco para a sua vida ser como um herói da fé, da história da igreja. Mas qual é o padrão de uma vida que agrada a Deus? É o Senhor Jesus, né? É o nosso Cristo. E Jesus diz assim, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, qual que é o padrão de uma vida que agrada a Deus? É altíssimo, é o próprio Cristo. Então, é uma entrega total à vontade de Deus. No verso 2, Paulo continua, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez, Paulo reforça essa ideia. Qual que é o padrão de vida santa? O nosso Senhor Jesus. Então nós precisamos entender isso. A nossa vida precisa ser uma constante de nos comparar com Cristo e seguir. Não é? Seguir rumo a Cristo, de nos parecer cada vez mais com Cristo, vivendo a vontade, buscando de fato a vontade de Deus. Mas aí você pode se perguntar, tá, mas qual é a vontade de Deus? Porque tem muita gente que diz muita coisa sobre aquilo que é a vontade de Deus. Tem muitas coisas místicas sobre a vontade de Deus. E, meus irmãos, sabe qual é a vontade de Deus para a vida de todos nós? É que nós vivamos vidas dignas da salvação que nós participamos. Vivendo vidas dignas da salvação que nós participamos, então nós vamos viver para a glória de Deus. E Paulo aqui, ele vai dizer qual é a vontade de Deus. A partir do versículo 3, ele começa a afunilar, olha só. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Então aqui nós temos uma segunda característica daquilo que é uma vida santa. Segundo Paulo aqui em Tessalonicenses, a vontade de Deus para nós é que nós tenhamos uma vida que lute contra a imoralidade sexual. E nós vamos ir dos versos 3 a 8, vendo que Paulo vai falar sobre isso. Porque, de fato, esse é um tema que incomodava muito a sociedade do primeiro século.
né? Falar sobre imoralidade sexual. E é um tema que também incomoda muito os leitores do nosso tempo. Quando nós falamos de imoralidade sexual, é muito provável que as pessoas mais mente abertas lá do primeiro século, que receberam isso aqui e se assustaram com isso aqui que Paulo fala, orienta aqui, é muito provável que as pessoas mais mente abertas lá do primeiro século, quando olhassem para a nossa sociedade hoje e percebessem onde nós chegamos, então elas se assustariam com a realidade, com o ponto em que nós chegamos no século 21. Porque naquele tempo, mesmo com tanta abominação que existia, nós conseguimos... Mateus, volta aqui. Pode virar um pouquinho para cá, porque ele vai ficar virando na minha folha. Não, deixa. Aqui, ó. Já arrumei, obrigado. Voltando, né? Então, no nosso tempo, por exemplo, não existem mais tabus sexuais. Antes existiam limites, existiam tabus, né? E o que a gente foi fazendo com o tempo? A partir ali da revolução sexual dos anos 60. Acabou-se os limites para a sexualidade. O que importa hoje é o quê? O que importa hoje é fazer o necessário para alcançar a satisfação pessoal. O que importa hoje é fazer aquilo que é necessário para que eu tenha o meu prazer. Não é? Esse é o padrão sexual do hoje. Hoje é o meu prazer. Mas se nós, como crentes, cristãos, nascidos de novo em Cristo Jesus, queremos de fato levar uma vida que agrade a Deus, então, meus irmãos, é impossível para nós concordarmos com o padrão sexual estabelecido pela nossa própria sociedade, pelo nosso mundo contemporâneo. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, existe uma ética sexual muito mais profunda, muito mais correta, muito mais santa, que a Bíblia sempre nos ensina. Por isso, Paulo define a sexualidade aqui de duas formas. De uma forma positiva e negativa, ou seja, aquilo que nós devemos fazer quanto à nossa sexualidade, aquilo que nós não devemos fazer quanto à nossa sexualidade. Então, primeiro, positivamente, Paulo nos ensina como que nós devemos controlar o nosso próprio corpo. Olha o verso 4. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Então, a santidade consiste em um exercício diário do controle do próprio corpo. Nós temos impulsos, e muitos desses impulsos são nos dados pela criação, né? Pelo próprio Deus, mas nós não podemos nos esquecer da realidade caída e corrompida da qual nós participamos. Então, diante disso, Paulo diz, olha, vocês precisam aprender a controlar esses impulsos. Então, embora, meus irmãos, quando a gente olha, por exemplo, lá para Gálatas capítulo 5, nós temos ali o fruto do Espírito, e nós temos o domínio próprio, como fazendo parte, né, dos gomos do fruto do Espírito, como um dom do Espírito, mas também Paulo está dizendo, olha, o controle dos impulsos de vocês, o controle do próprio corpo de vocês, também é uma tarefa de disciplina, também é uma tarefa de aplicação diária, de esforço diário, de dedicação. Francisco de Assis, talvez vocês já ouviram falar de Francisco de Assis, ele chamava o seu corpo de irmão burro, ou seja, é como um burro que é teimoso, que precisa ser controlado, domado, treinado. O corpo, a nossa, natureza caída, com esses impulsos, precisa ser domado. Então é como se o corpo fosse essa entidade, quase que dotada dos seus próprios desejos e impulsos, que precisa diariamente ser controlado, que precisa diariamente ser domado na sua teimosia, na sua intenção, na sua selvageria. Então a ideia é que os nossos impulsos são, por natureza, desenfreados. E o que nós precisamos fazer? Colocar freios. Nós precisamos domá-lo, precisamos controlá-los. E Paulo mesmo diz que ele surrava o seu próprio corpo.
Paulo fala, olha, eu esmurro o meu próprio corpo para que nessa jornada, para que nessa corrida não venha eu mesmo a ser reprovado. Ou seja, qual que é a ideia? Eu tenho o Espírito, então por causa do Espírito, por causa da atuação do Espírito, me transformando, me capacitando, me dando poder, então eu posso me dedicar no controle dos meus impulsos. Então eu posso me dedicar, me treinar, me disciplinar, para que não seja a minha natureza caída, para que não seja o meu corpo com seus impulsos pecaminosos a me controlar, mas sim o Espírito que me capacita a viver uma vida santa que agrade a Deus. Então, a ideia é de esforço, dedicação, empenho. Talvez você eventualmente esteja envolvido em algum tipo de prática sexual imoral. Quando nós olhamos aqui para esse contexto, Paulo ele usa para imoralidade sexual aqui a palavra porneia, que dentro desse contexto aqui tem um sentido muito mais amplo. E objetivamente falando, essa palavra porneia, ela se encaixa em todo tipo de relacionamento sexual fora dos âmbitos matrimoniais entre homem e mulher, que se encaixa em todo tipo de prática sexual fora do casamento heterossexual. Então, se alguém aqui, por exemplo, se encontra nessa situação, existem duas possibilidades para você. Primeiro, talvez você não seja salvo. E qual é o chamado? Então, se arrependa dos seus pecados, corra para Cristo, clame por Cristo, sabe? Se prostre aos pés, se prostre diante da cruz de Cristo e peça para que você seja morada do Espírito Santo de Deus, para que através do Espírito Santo de Deus você seja transformado e tenha poder para correr para longe dessas práticas imorais e correr diretamente então para Cristo. E segundo, você talvez seja salvo. E por ser salvo, não espere, por exemplo, que um anjo entre no seu quarto antes de você consumir pornografia, ou seja, lá onde você estiver. Apareça um anjo diante de você e fale assim para você: filho de Deus, não faça isso. Não espere, isso provavelmente não vai acontecer. Qual é a solução para você também? Correr para onde? Correr para Cristo. Fazer como Paulo, esmurre o seu próprio corpo. Outra, compartilhe essa sua dificuldade com seus irmãos, porque nenhuma batalha você vai conseguir viver sozinho. O segredo, meus irmãos, é um grande inimigo da santidade. O segredo é um grande inimigo da santidade. Então entenda, essa batalha é uma batalha que a gente não pode decidir travar sozinho. Nós temos que travar, mas nós precisamos de ajuda. E isso tem que estar assim tão internalizado em você, que Paulo agora vai definir essa santidade de uma forma negativa, falando que você não pode ser dominado pelos seus desejos desenfreados. Então, se santidade corresponde a domar o próprio corpo, santidade também corresponde a você não ser dominado, a você não ser escravizado pelo domínio do seu próprio corpo sobre você, pelos seus impulsos sexuais. Então, para vencer a batalha contra a impureza no seu corpo, antes de tudo, é necessário vencê-la no campo dos desejos. Quando a gente olha para a geração de hoje, é uma geração altamente consumidora de pornografia. Por quê? Porque os desejos estão desenfreados. Porque é uma geração que altamente ama a si mesmo. Como Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, ama a criação, ama a criatura e não ama o Criador. E o que acontece com todo o desejo desenfreado? Os impulsos, os desejos desenfreados, eles vazam, eles transbordam. E quando os impulsos desenfreados, eles transbordam, eles vazam, automaticamente a gente vai para caminhos que a gente não deveria ir. E a gente vai agir de forma incorreta. O problema, meus irmãos, é que a geração de hoje tem um desejo muito fraco, não é um desejo forte.
é um desejo muito fraco, é um desejo por coisas muito pequenas. Então, é necessário substituir os desejos fracos e pequenos por desejos superiores aos impulsos animalescos do nosso próprio corpo. E por que nós somos capazes de viver dessa forma? Olha o que Paulo diz no verso 5. Paulo diz assim, olha, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Tem uma comparação aqui, não com desejos imorais, não como os gentios que não conhecem a Deus. Ao contrário, o que Paulo está falando para a igreja? O que Paulo está falando para a gente? Ou seja, vocês conhecem a Deus. Vocês são transformados por Deus. Vocês são a habitação do Espírito de Deus. Vocês têm experiência com Deus. Então, por isso nós podemos amar esse Deus, por isso nós podemos lutar contra os desejos da nossa natureza, para que os nossos desejos sejam centrados nele. Há uma grande tentação quando a gente vai falar sobre essas coisas, né, de trazer estatísticas, né, de falar de como está o consumo de pornografia, por exemplo, né, que, explodiu, tem sido a consequência do naufrágio de muitos casamentos, da destruição de muitas famílias, de depressão na vida dos jovens, né? A gente pode comparar tranquilamente, talvez você já tenha visto isso, porque são muitos e muitos estudos relacionando o consumo da pornografia com a questão da ansiedade, com a questão da depressão, relacionando o vício que a pornografia gera com o primeiro experimento de uma pedra de crack ou com o uso da cocaína. É o mesmo vício, é a mesma sensação, é a mesma dependência. A gente poderia trazer tudo isso aqui para a gente discutir, e a gente tem aquele costume de falar, não, como Paulo diz aqui, não, mas isso aqui é um costume dos pagãos, né? Isso aqui é um costume dos ímpios, é um costume dos descrentes. Não, a gente como igreja não. Essa não é uma realidade para a gente como igreja, mas porque nós conhecemos a Deus, nós sabemos como nós devemos viver, por isso que o padrão precisa ser alto. Mas, meus irmãos, aqui nós precisamos ser sinceros. Quanto, talvez, das nossas conversas, às vezes, são carregados de duplo sentido? Às vezes, e eu espero que isso não aconteça realmente, no ambiente escolar, né, para os nossos adolescentes, no ambiente de faculdade, no ambiente profissional. Às vezes você está numa roda de amigos que talvez a maioria é descrente. Quanto que você compactua às vezes com piadas de duplo sentido, com falas de duplo sentido carregados de imoralidade sexual? Quanto talvez que nós usamos de piadas com conotação sexual? Como que nós lidamos com insinuações? Como que nós fazemos com tudo isso como se estivesse tudo bem? E a gente participa, a gente dá risada, a gente não se importa. Em uma outra carta, Paulo vai dizer assim, olha, que não haja nem sequer menção de imoralidade sexual no meio de vocês. Que não haja nem sequer menção de palavras com esse tipo de conotação imoral. Meus irmãos, quanto dos filmes, séries, músicas que nós consumimos todos os dias são extremamente carregados de mensagens eróticas. Ou, a gente poderia dizer, um tipo de pornografia mais leve. Quanto daquilo que nós temos gastado do nosso tempo são coisas completamente imorais diante de Deus. E talvez você ouça isso e falar, mas isso não é legalismo, pastor? Não precisa de tanto. Mas perceba, Paulo está aqui instando, teimando com os tessalonicenses, para que eles fujam, para que eles vão para longe de tudo, de qualquer prática que mesmo de longe, que mesmo assim de longe possa parecer imoral. E ele não tem medo de ser legalista, porque Paulo está falando com crente. Ele não está falando, olha, vocês precisam fazer isso porque vocês são salvos, para que vocês sejam salvos. Né? Não, ele está falando, olha, porque vocês são salvos, porque vocês são filhos de Deus, porque vocês são transformados pelo poder de Deus, é assim que vocês devem viver. Então, fujam da imoralidade, Paulo está falando para a gente aqui. Então,
meus irmãos, Paulo estabelece esse padrão tão alto para a gente, porque a visão que ele tem aqui diante dele é a visão da segunda volta de Cristo. É para esse argumento que Paulo está indo. Olha, Cristo está voltando. Olha o que ele diz no verso 6. Ele diz assim: que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como já antes avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. O que ele está falando? O Senhor vai vir. E o Senhor, Ele é o vingador, e Ele vai vingar toda a imoralidade. O Senhor não vai tolerar para sempre esses pecados em nosso meio. Então, a vinda de Jesus, a vinda vitoriosa, a vinda aqui gloriosa de Jesus como juiz de toda a terra, é aquilo que está cativando o coração de Paulo nesse momento, e é por isso que ele coloca aqui um padrão tão alto diante dos Tessalonicenses. Por isso que ele coloca um padrão de vida, de santidade tão alto aqui diante de nós também, meus irmãos, como sendo o próprio Cristo. Então nós conhecemos a Deus, sabemos que Ele virá de fato e que Ele será o vingador contra toda a imoralidade. Então, se nós rejeitarmos as orientações de Deus, não é? Rejeitar o fato de que Deus vingará toda a imoralidade, como Paulo diz no verso 8, rejeitarmos essa realidade de que Deus vai vir como vingador, nós estamos rejeitando o próprio Deus. É isso que Paulo diz aqui. Então, isso porque o Espírito, ele não vai amar, morar, não é? Em um tabernáculo talvez que esteja muito sujo. E nós precisamos entender isso. Enquanto vivermos em imoralidade sexual, seja ela em qualquer nível, nós vamos estar rejeitando o próprio Deus, porque nós estamos rejeitando o padrão que o próprio Deus estabeleceu para nós. Então entenda, meus irmãos, que imoralidade não é algo hoje que somente os de fora praticam, é algo que cada vez mais, infelizmente, tem tomado a vida de igrejas. Grandes pastores caíram por causa disso. Grandes homens de Deus. Irmãos na fé caíram por causa disso. Como eu disse antes, famílias são destruídas, casamentos são arruinados por causa dessa realidade no seio da igreja. Então nós precisamos, como comunidade, lutar contra isso, ajudar um ao outro a lutar contra isso. Porque se nós não travarmos uma batalha contra isso, nós nunca viveremos o padrão que Deus estabelece para a gente. Então agora Paulo vai nos dar a última forma de vivermos uma vida santa, que é amando profundamente os irmãos, que está ligado com essa questão também da imoralidade. Olha o verso 9. Ele vai dizer: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Paulo tem em mente aqui, quando ele escreve isso, muito provavelmente, o discurso do Senhor Jesus, antes dele ser traído, o último discurso dele lá no cenáculo, para os apóstolos, quando ele diz assim: olha, vocês precisam amar como eu amo vocês. Vocês precisam amar uns aos outros como eu vos amo. E como que Cristo amou a nós? Como que Cristo amou os seus? Ele deu a sua própria vida. Então, qual é o padrão do amor cristão? É o padrão do amor de Cristo Jesus. É o padrão de amor daquele que deu a sua própria vida em favor de outros. Então, para Paulo, não há santidade genuína se não existe genuíno amor entre os irmãos. Então veja, você pode, por exemplo, desejar agradar a Deus, lutar contra a imoralidade sexual, mas talvez ter alguma inimizade no seio da igreja. E Paulo está falando: não, você não entendeu. Você não está vivendo uma vida santa, você não está traçando o caminho da santidade, porque não há verdadeira santidade sem que exista o verdadeiro amor. E por que Paulo reforça isso aqui para os Tessalonicenses? Porque quando a gente olha, Paulo está o tempo todo falando: olha, vocês vivem assim, mas busquem mais. Vocês estão vivendo assim, já estão de parabéns, mas vocês podem buscar mais. Por que Paulo então reforça se eles já estão bem nessa questão? Porque
também existe em nós uma tendência muito fácil de amar aqueles que nos amam, de amar aqueles que nos querem bem, de amar aqueles que pensam como a gente pensa, de amar somente aqueles que nos são iguais, não é? É difícil amar o diferente, ou é fácil? É difícil amar aqueles que não compartilham das mesmas posições que a gente, daqueles que não compartilham os mesmos pensamentos que a gente. É difícil amar aqueles que um dia nos prejudicaram. É difícil amar, e o ano que vem a gente vai sentir isso, aqueles que pensam politicamente diferente da gente, né? Mas qual é o padrão do amor de Cristo? É aquele que nos amou quando nós éramos seus inimigos, né? Ele amou inimigos, ele amou pecadores. Esse é o padrão do amor de Deus. Por isso que Paulo diz no verso 10, e na verdade, olha o que ele vai dizer: vocês já estão fazendo isso, vocês já estão amando, né? Vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos, encorajamos, motivamos vocês a que progridam cada vez mais. Vocês já estão amando? Parabéns, muito bem. Mas eu continuo exortando vocês: progridam nesse amor, avancem nesse amor, desenvolvam esse amor. Essa é uma carta, meus irmãos, como eu já disse domingo passado, se eu não me engano, onde Paulo não precisou gastar muita tinta para desenvolver doutrinas, embora ele o faça, porque é uma carta onde nós não encontramos repreensões, nós não encontramos reprovações do apóstolo Paulo para com essa igreja que ele formou um dia, né? É uma igreja saudável, mas perceba, mesmo sendo uma igreja saudável, sem amor não é nada. Nós gostamos de falar, nós estamos numa igreja saudável, uma igreja que zela pela doutrina, uma igreja que preza pela palavra, né? Só que muitas vezes a gente se acomoda nisso e a gente acha que isso é o suficiente. Não, eu vou no culto domingo, eu vou ouvir uma boa pregação, uma pregação saudável, uma pregação fiel às escrituras, eu vou lá, eu vou me alimentar, então eu vou viver a minha semana, então a partir disso. Mas e o amor? E ir atrás daquele que precisa, e socorrer o necessitado, e se aproximar de um irmão que precisa de orientação, e pôr a mão nos ombros de um irmão que precisa de oração e orar com ele, e talvez mandar uma mensagem para o irmão que não esteve presente hoje para ver como que ele está, né? E talvez se importar mais do que somente, não que isso não seja importante, mas claro que é muito importante, mas se importar mais do que somente ouvir boas pregações, se aproximar de irmãos, porque boas pregações a gente, glória a Deus, tem, mas nosso grande desafio é pôr as boas pregações em prática, né? E é isso que nos vai fazer igreja, é isso que vai fazer com que as boas pregações ganhem sentido, ganhem vida no nosso dia a dia, não apenas o consumo da palavra, mas a prática dessa palavra. Então nós vimos que nós precisamos de disciplina até aqui, disciplina para agradar a Deus, disciplina para controlar os impulsos do nosso corpo, são disciplinas, são decisões, e para amar os nossos irmãos. Nós precisamos de disciplina. Não basta a gente orar: Senhor, me faça amar o meu irmão. Senhor, me faça amar a minha irmã. Nós precisamos decidir amar. Decidir amar os nossos irmãos, como nós somos ensinados por Deus. Ou foi fácil para Jesus, lá no meio da sua dor mais agonizante, suando sangue na cruz, vertendo sangue e água, olhar aos céus e falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então nós precisamos decidir amar os nossos irmãos como a gente foi ensinado por Deus. Nós precisamos decidir doar generosamente para aqueles que necessitam, seja financeiramente, seja materialmente, seja tempo, seja a nossa vida, não é? Paulo ele diz assim, muitas vezes: olha, eu me gasto em prol da igreja. Ou seja, nós precisamos aprender a nos gastar em prol dos nossos irmãos.
E para isso é preciso também aprender a controlar os impulsos do nosso próprio corpo. Porque nós vamos lutar contra um impulso que busca o nosso prazer, o nosso conforto, e com a vontade de agradar a Deus, que é ir em direção aos nossos irmãos. Então nós precisamos decidir isso se queremos viver uma vida de santidade. Então perceba, meus irmãos, todas as coisas que Paulo coloca aqui são exercícios. Por isso que Paulo fala, olha, eu sei que vocês estão fazendo, mas progridem, avançam, precisa ser uma decisão. Você não vai, por exemplo, ter vontade de amar todas as pessoas sempre. Não adianta a gente querer nos enganar. Fala, não, eu amo todas as pessoas de forma igual. Não, mentira, a gente não ama todas as pessoas de forma igual. Mas a gente pode decidir amar as pessoas sempre que o amor precisa ser desenvolvido. Teve um encontro de homens que a gente estava conversando sobre educação de filhos, né? E a gente vê como é difícil amar os filhos quando eles nos desobedecem. É muito fácil amar os filhos quando eles nos obedecem, quando eles nos dão carinho, quando eles fazem aquilo que a gente quer. E a gente diz, meu filho, minha filha, como o papai e a mamãe te amam. Que criança preciosa. Mas e na desobediência? A gente dizer, como o papai e a mamãe te amam. Que criança preciosa. É difícil, mas é uma decisão, né? Então Paulo coloca diante de nós um caminho de santidade e nós precisamos aprender a decidir segui-lo. Mas lembrando, nós temos auxílio, nós temos a graça de Deus e nós temos o poder do Espírito. Então, meus irmãos, caminhando para o final, nós precisamos ter diante dos nossos olhos que o corpo de Cristo foi entregue. O bendito sangue de Cristo foi vertido na cruz, para que nós pudéssemos ter isso aqui hoje, para que nós pudéssemos ser corpo, para que nós pudéssemos ter unidade, para que nós pudéssemos ser igreja. Cristo se entregou naquela cruz para que nós fôssemos um povo. Então nós precisamos entender que essa é a igreja, essa é a comunidade. É por esse povo que Cristo morreu. E é esse povo que Deus quer que você aprenda a amar. Se Deus te trouxe até a IELP, se Deus está te trazendo até a IELP, por exemplo, sendo bem objetivo, é a esse povo, é esses homens, essas mulheres, essas crianças que às vezes vão estar correndo aqui, tocando terror, falando alto, empurrando os outros, né? É a esses que às vezes vão falhar com a gente, é a esses que Deus está nos ensinando a amar. É porque esse povo então é alvo do amor de Cristo que vale a pena lutar pela unidade, pelo amor, ao invés da gente simplesmente às vezes reclamar. Então vale a pena, meus irmãos, amar aquele irmão que te ofendeu, porque a ofensa dele em você nem se compara com a ofensa dele sobre o Deus que o criou. Vale a pena lutar por aquele irmão que tem posições políticas diferentes de você. Vale a pena lutar pela unidade do corpo de Cristo, em amor, de tal forma que as diferenças elas simplesmente desapareçam, como Paulo diz no verso 12, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Por que vale a pena tudo isso? Porque quando a gente viver em amor, a gente vai ter unidade. Jesus falou que quando nós fôssemos um, então o mundo reconheceria que o Pai o enviou. Por que tem que ter amor? Para que o mundo reconheça que Deus enviou Cristo. Concluindo, a gente pode dizer muita coisa ainda aqui, mas o tempo é curto, né? Vamos lembrar dos 3 pontos. Primeiro ponto, nós precisamos ter o desejo de agradar a Deus. Busca de santidade. Nós precisamos desenvolver o desejo de agradar a Deus. A busca de uma vida santa é quando nós fugimos da imoralidade sexual e quando nós amamos profundamente e verdadeiramente os nossos irmãos. Meus irmãos, muitas vezes nós somos dominados por desejos muito pequenos, inferiores, mas que diante dessa verdade, diante dessa palavra, que a gente entenda que uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus, ela
É possível porque nós temos o Espírito, mas nós temos que alimentar desejos mais fortes, desejos superiores, para que nós então vivamos uma vida digna da nossa vocação, digna da salvação, para que então Cristo seja glorificado através da minha e da sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé comigo? Vamos orar? Você pode ter um tempo de oração com o Senhor, de aplicação dessa palavra no seu coração. Se você tem alguma dificuldade com algo que foi apresentado, ore ao Senhor, peça ao Espírito capacitação, peça para que o Espírito te transforme e te conduza em uma vida que agrade inteiramente ao Senhor. Senhor, nós agradecemos primeiramente a Ti porque temos essa palavra, Pai, que como nós já oramos, ela nos confronta, mas nós temos conforto nela. Talvez as nossas vidas estejam um pouco aquém daquilo que nós deveríamos viver, como uma vida de santidade, uma vida que Te agrade. Senhor, nos traga arrependimento, nos traga transformação, para que nós não sejamos cópias do mundo, Pai. Para que nós não sejamos cópias de uma cultura caída, de uma cultura imoral, de uma cultura corrompida, mas que nós sejamos cópias verdadeiras do Cristo que se entregou por nós. Ajude-nos, ó Espírito, a alimentarmos cada vez mais em nós desejos mais altos, mais fortes, para que nós venhamos a buscar vidas santas, para que nós possamos controlar os impulsos da nossa natureza caída e direcionar esses impulsos em desejos somente pela Tua presença em nossa vida, Senhor. E que nós como igreja, diante desse desafio de amar uns aos outros, sejamos capacitados por Ti, Pai. Porque se o Senhor não nos capacitar, Senhor, nós não conseguiremos. Mas motivados por Ti, levados por Ti, conduzidos, tendo o Seu poder, Pai, nós podemos glorificar a Ti através da nossa unidade, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar uma última canção, irmãos?